Oiê, pessoal! Salve, tudo bem? Eu sou a Carol Garcia, astróloga e terapeuta. Bom, hoje é o dia de Saturno, né? Vamos falar desse planeta sério, desse planeta que traz estabilidade, desse planeta que faz a gente ter paciência, muita resiliência, né? Sem desistir facilmente, né, das coisas, faz com que a gente realmente tenha um senso de realidade muito grande, né? E às vezes ele é tido como um pai severo. Eu brinco sempre que ele é o nosso malvado favorito, né? Ele traz lições kármicas pra gente, né? Sempre falo aqui de Saturno que ele é o cara, né, da astrologia que traz as lições, que ensina, muitas vezes ou na maioria das vezes a duras penas, né? Ele faz com que a gente amadureça, com que a gente cresça, né? E às vezes esse processo nunca é tão simples, né? Então vamos lá falar de Saturno nos signos, né? Então olha aí no seu mapa, aquela cadeirinha, né? Aquele tracinho com um bombonzinho. Bom, vocês estão vendo aí na fotinho, a gente tem aí, eu coloquei para vocês, Saturno, né? A foice, aquele corte, representa a foice, né? Justamente para falar aí desses cortes, né, da vida, porque Saturno ele realmente tira coisas da gente nesse sentido de minimizar, de fazer com que a gente sinta tudo com menos, né? Para Saturno, menos é sempre mais. Então, às vezes, a escassez, ele é muito o oposto, assim, de Júpiter, né? Eles são muito divergentes, ao passo que Júpiter, ele é o abundante da história, né? Da astrologia. Saturno, ele é o limitante, né? Ele é o que restringe, ele fala de escassez, né? Ele tem muita ligação com escassez. Não que a escassez seja boa de alguma maneira, se a gente for pensar como é que a escassez é boa, né? Ninguém quer viver na escassez, mas às vezes ter a consciência da escassez faz com que a gente evolua muito, né? Então ter a noção realmente do simples, do básico, do que é essencial, do que é necessário para viver, às vezes isso tudo facilita bastante o nosso crescimento, certo? Então agora vamos falar aqui de Saturno nos signos, né? Nos signos de fogo, né? Se você tem aí Saturno em Áries, em Sagitário ou em Leão, né? Dá uma olhadinha lá no seu mapa, onde está o seu Saturno. Eu sempre falo, faça um mapa no astro, porque lá tem o nome dos planetinhas, tem tudo especificado, não tem como errar. Você vai lá, olha, né, o signo e consegue entender direitinho na tabela deles, tá bom? Mas outros sites também, eu recomendo o Personário, agora eu não me lembro, o Astro, que é o que eu uso mais, o Personário. Tem alguns outros, gente, agora fugiu o nome aqui, mas, né, usa o Astro que não tem erro. Bom, em signos de fogo, gente, o que é o fogo? Acho que vocês já estão aqui mais familiarizados, né? Para quem está acompanhando, lembrando que esse canal é para quem está começando na astrologia. Você não precisa saber muita coisa, você não precisa entender de astrologia. Ao contrário, a ideia aqui é formar uma ideia, né, na sua cabeça sobre astrologia, fazer com que você entenda, compreenda, né, do básico, sem noção alguma, né? Ou para você que tem alguma noção, isso vai te ajudar a ter alguns insights, a somar, né, dentro daquilo que você já sabe, dentro do seu conhecimento. Então é para todo mundo. Então assim, fogo, como eu sempre falo, né, o elemento fogo ele é do entusiasmo, ele é da energia mais impulsiva, né? Ele vai falar do nosso lado mais apaixonado, mais intenso, né? Aquele lado que realmente tem o movimento, tem a ação, tem a inspiração. São todas essas características do elemento fogo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de Saturno, tem a ver com corte, tem a ver com limitação. Então, se eu tenho Saturno tanto em Áries, Saturno em Leão ou em Sagitário, o que isso vai causar na minha vida? Né? Vai causar limitação, provavelmente, nesse entusiasmo. Então, começando por Áries, né? O Saturno em Áries, ele traz uma abordagem muito mais cautelosa para essa pessoa, né? E também estratégica, né? De ação. As ações que essa pessoa vai fazer, né? As suas iniciativas, é um posicionamento que pede muita paciência. Então, tem que ver todo o mapa, claro, porque o mapa, como eu sempre falo, ele é bastante complexo, né? A gente tem 10 planetas contando aí com Netuno, Júpiter e Plutão.
que normalmente a gente nem olha tanto o signo, porque ele vai dar uma, né, desses geracionais, como eu já expliquei, que vai dar uma característica mais abrangente de tudo, né, para nossa vida, porque eles são geracionais, então eles pegam gerações, mas é muito legal olhar a casa. É claro que olhando o signo que ele tá, você entende a geração que você nasceu, mas olhando a casa, aquilo vai te dar uma resposta direta da tua consciência ou das tuas, né, do teu subconsciente ali, que esses planetas falam disso. Então é muito legal porque vai te dar muitas pistas de como aquela ação daquele planeta, né, em que área da sua vida aquilo reverbera. Mas voltando aqui, então em Áries ele limita muito a pessoa justamente nesses pontos de ação. Se Áries é o signo da ação, da impulsividade, né, da iniciativa, se eu tenho Saturno em Áries, lembra que Saturno é uma pedrinha no sapato. Então se eu tenho Saturno em Áries, o que acontece? Eu me limito, né, a esses impulsos, eu me limito a essas ações. Em Leão, né, o desejo da pessoa se destacar, o desejo da pessoa criar aquela reputação que é uma necessidade, né, muito leonina, a criatividade também pode ficar um pouquinho minada, né, ela pode ficar um pouquinho diminuída ali nessa questão de Saturno em Leão. Ele pode tirar aquilo da pessoa, mas não no sentido ruim, né, de então você não vai ter brilho na sua vida, você não vai ter sucesso na sua vida. Não é essa a resposta de Saturno em Leão. Na verdade, ele limita algumas coisas. Então é um processo kármico. Lembra que Saturno é um planeta kármico, assim como a Lua, né, e os nodos lunares, né, que eu já comentei aqui também com vocês. Os nodos lunares falam muito desse processo kármico, né? A casa 12 do mapa fala de processos kármicos. Então, se eu tenho um Saturno em Leão, né, ele me limita questões realmente, ele pede com que você construa uma reputação através de um trabalho muito mais árduo, né? Realmente que tenha muita integridade, você tem que usar as características de Leão na sua essência, né, assim, com muita verdade, né, então até a sua criatividade pode ser que ela seja mais direcionada de uma maneira mais prática, de uma maneira mais sustentável, né, à la saturnina, tá? Em Sagitário é o signo, né, da descoberta, das aventuras, dos desafios, né, de uma vida assim, correndo, solto, com liberdade, buscando sempre um conhecimento novo, buscando sempre uma verdade absoluta, uma filosofia, né? Então em Sagitário pode trazer uma abordagem mais realista, né? Se a pessoa tem Sagitário ali vestindo o Saturno dela, com certeza, né, esse lado sagitariano, fala, eu tenho um planeta em Sagitário. Se for Saturno, realmente a pessoa fica um pouquinho mais limitada, mais metódica, né, na sua expansão, mais metódica no seu crescimento, né, e com certeza o senso de responsabilidade dessa pessoa vai ser muito alto, né, porque ela, até para as filosofias, né, e para as suas explorações, que são típicas de Sagitário, elas ficam mais realistas, né, mais pé no chão, coisa que Sagitário, Júpiter não tem muito, né, eles querem voar, eles querem expandir. Então, quando Saturno está em Sagitário, de fato a pessoa fica menos expansiva, mas ela tem que olhar com muita cautela, né, muita paciência para essas características sagitarianas para poder evoluir. Legal? Já nos signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, né, como a gente está falando de uma natureza prática, como são os signos de terra, então Saturno, como ele já é o cara da prática, como ele já é o cara da resiliência, né, de fazer o trabalho árduo e tal, então a gente tem aí quase que uma familiaridade, né, a gente está falando de 3 signos de terra, né, que tem facilidade, né, com as coisas práticas saturninas, tá? Então, Saturno em Touro, ele enfatiza o que? A necessidade de estabilidade financeira e segurança material. Touro já tem isso, lembra? Touro já é o signo que gosta, né, de tudo que é estável, de tudo que é seguro, né, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira e tudo mais. Só que a abordagem é metódica,
né? Paciência é uma coisa que Touro já tem, né? Já lhe sobra, e Saturno ensina. Então, vamos dizer que Saturno em Touro, a pessoa não sente de uma maneira muito drástica, né? Não tira dela algo que ela já não, né? Que já não seja da natureza taurina, né? Então, tem uma ênfase aí em construções de bases muito sólidas. Talvez a pessoa com Saturno em Touro, ela fique ainda mais firme e rígida, né? Em construir algo, em ter algo para si. Talvez ela fique até meio obcecada, né? Usando aí um termo que também é um pouco, chama um pouco para Saturno. Ela cria essa obsessão em questões de materialidade, né? Da matéria, de apego com as coisas. Então, tem essa atenção, mas de modo geral é um signo que está familiarizado com essa energia. Em Virgem é a mesma coisa, né? Realça o quê? A eficiência, a organização, a atenção aos detalhes, né? Então esse posicionamento, ele com certeza traz uma ética maior para a pessoa que tem Saturno em Virgem, né? Uma abordagem mais analítica também para os problemas. Você entende que não está tão distante, né? Porque a gente está falando signos de terra, né? E Saturno, querendo ou não, ele está muito ali na matéria, né? No que é tangível. Embora Saturno também, né, seja o regente de Aquário. Vocês sabem que Saturno rege Capricórnio, né? Mas, né, lá dos primórdios, Urano ainda não era descoberto, e Urano é maravilhoso, eu adoro os efeitos de Urano, mas ele passou a ser regente de Aquário numa astrologia mais moderna, e é super legal a gente considerar isso. Mas Saturno continua regendo 2 signos, né? Ele tem Aquário e ele tem Capricórnio. Então ele rege um signo de terra e um signo de ar. Eles têm familiaridades, porque eles falam do âmbito social da vida, falam dos governos, né? Das grandes empresas, né? Das grandes organizações, né? Tanto Aquário quanto Capricórnio tem essas características. Então, do lado prático, né? Que tem a ver com trabalho, tem a ver com carreira, tem muito a ver com reputação. Então, em Capricórnio, bom, eu já estou passando para Capricórnio, mas terminando Virgem, tem uma abordagem, né, que faz com que a pessoa fique ainda mais analítica, né? Ela vai se tornar, Saturno vai enaltecer isso, né? Ou vai fazer, né, vai tirar um pouco dela essa capacidade e vai ser sempre uma busca para a pessoa, né, ir atrás dessas questões, né, de ser mais organizada, ser mais analítica, ser mais responsável. Isso vai ficar sempre martelando na cabeça da pessoa. Já em Capricórnio, ele está domiciliado, né, ele está ali no seu espaço natural, então ele expressa suas qualidades de uma maneira mais pura, né, e também forte, ele fica enaltecido. Tem uma ênfase forte, né, na ambição, nessa coisa capricorniana de querer subir, chegar no cume, né, da montanha. Então tem essa questão de alcançar altos objetivos através de um trabalho árduo, né, com muita perseverança. Então a pessoa com Saturno em Capricórnio, claro que tem uma familiaridade ali, como eu falei, dos componentes, né, do planeta com o elemento, mas a pessoa também vai ter sempre, né, aquela luzinha alerta, como eu falo, né? Saturno, ele liga a luzinha para sempre. Quando a gente é mais jovem, a gente sente aquilo de uma forma mais pesada, né? Porque Saturno exige maturidade. Se a gente ainda não tem maturidade, não tem como a gente se cobrar maturidade com 20 e poucos anos, com 15, com 18 anos, com 30 anos. Aqui a gente acha que é muito maduro, mas ainda não é. Né? Quando a gente faz 30, né? Inclusive é a própria revolução de Saturno, é aos 30 basicamente, 29, 30, 28,5, 29, depende, né? Por aí, 30 anos, a gente acha que fizemos a revolução de Saturno, agora eu sou maduro. Não, foi só a primeira, gente. A partir dali, sua vida começa a ficar mais madura. A partir dali, não ali, tá? É claro que eu tô falando assim, de modo geral, tem pessoas que são extremamente responsáveis desde muito cedo, vai depender muito, obviamente, dos aprendizados, né, da vida de cada um, não tem como a gente generalizar, mas de um modo geral, depois dos 40, que essa maturidade real
aparece na vida da maioria das pessoas, tá? Então, o Saturno em Capricórnio, ele fica com a luzinha, é para sempre, né? Saturno na nossa vida é sempre um sinal de alerta, ele sempre vai pedir para que a gente fique atento ao que está acontecendo. Então, em Capricórnio, ele vai estar sempre piscando, falando que, ó, trabalho, carreira, reputação, isso não vai morrer dentro da pessoa, né? A pessoa vai estar sempre se cobrando. Então, muito provavelmente, quem tem Saturno em Capricórnio, dá uma olhada aí se é o seu. Porque ele faz com que a pessoa se cobre de uma maneira muito forte. É aquela pessoa que às vezes até se, né, com as chibatadas, assim, né? É uma pessoa que tem uma autocobrança muito alta, muito forte. Desculpa, alta, 2 vezes alta. Bom, agora o elemento ar, né, Gêmeos, Libra e Aquário, claro que Saturno, né, no ar traz o quê? Uma abordagem mais estruturada no pensamento, na lógica, né, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, a comunicação de uma maneira geral e também a sociabilidade, né, as nossas relações. Então é um posicionamento que pede uma abordagem sim, mas equilibrada e justa nessas interações de modo geral nos nossos aprendizados. Em Gêmeos é o signo do serelepe, né? Que gosta de tudo, gosta de aprender de tudo, de saber de tudo um pouco. Não é o signo que aprofunda, mas não é pejorativo isso. É só uma realidade, uma constatação. Gêmeos não aprofunda naquilo que ele busca, né? Ele busca muitas coisas, ele sabe de muitas coisas, mas ele não vai pegar um assunto e aprofundar. Ele vai pegar vários e se colocar a prova disso, né? Ele vai aprender o mínimo, né? E vai se sair muito bem falando sobre isso, provavelmente, porque ele tem a mente muito rápida, muito ágil. Só que Saturno em Gêmeos vai disciplinar, né, esse pensamento rápido, né? Ele vai dar uma podada nisso, ele vai dar uma, né, limitada. Então, tem-se uma ênfase na clareza, na precisão das coisas, no pensamento lógico, mas a pessoa também vai estar sempre piscando com isso. São pessoas do meu, assim, né, da minha experiência, que reclamam muito de questões de aprendizagem, né, justamente, porque Saturno traz um pouco do... Ele limita a característica do signo em si, né? Então, se Gêmeos aprende rápido, se Gêmeos é sociável, se Gêmeos é fácil, livre, leve, solto, se eu tenho Saturno em Gêmeos, eu já escutei de muitos clientes falando, eu sempre me senti meio burra, sempre me senti meio fora, assim, né, na escola, nunca me senti muito adequada, tinha dificuldade, burra, porque eu já ouvi esse termo mesmo, né? A pessoa fala, sempre me senti meio fora, meio inadequada, com dificuldade de aprendizagem, eu demoro para pegar as coisas. Então você entende que o Saturno, ele tá ali em Gêmeos, mexendo com essa cognição, né? Com essa parte da pessoa né, de ligar os pontos, de fazer associações. Então, às vezes a pessoa tem que estar sempre em alerta com o seu aprendizado, com a sua comunicação, né? Talvez a pessoa até com Saturno em Gêmeos, ela tenha dificuldade em expressar. Ela é tão limitada, né? Se Gêmeos fala pra caramba, Saturno em Gêmeos vai me trazer uma certa limitação e vai me fazer aprender sobre isso. Pegou? Vai fazer com que eu aprenda a falar melhor, vai fazer com que eu aprenda a lidar melhor com os estudos e que eu desenvolva, que eu tenha paciência, resiliência para aprender, né, sobre essas questões geminianas. Com Libra é parecido, né? Só que entra mais num senso de responsabilidade ali do outro, né? Das relações, das parcerias. Se a pessoa tem um Saturno em Libra e ainda é uma pessoa pouco madura na vida, né? Vamos lá, antes dos 40. Não que a pessoa com 30 e pouco já não seja madura, gente, mas quando você depois entra nos 40, você sente que realmente você amadureceu ainda mais, né? Então, depois dos 30, realmente é uma toada só, né? Que vai realmente rumo à maturidade. Então, uma pessoa mais jovem, vamos colocar aí antes dos 35, né? Ela é uma pessoa que com certeza não tem tanta responsabilidade, ela não é tão responsável com os outros, né? Nas suas parcerias de um modo geral, não só os relacionamentos amorosos e afetivos,
Relações, de modo geral. O olhar para o outro fica mais limitado. Então, ela vem com esse Saturno em Libra para trabalhar isso. Lembra? Saturno é kármico, ele traz as lições. Então, a justiça, o equilíbrio, palavras, né, librianas, diplomacia, são importantes, né, para que a pessoa desenvolva esses relacionamentos na sua vida. Ela não nasce com isso, ela precisa desenvolver isso. Em Aquário, né, é um outro domicílio, como eu falei, né, só que de ar, né, tem lá Capricórnio na Terra e Aquário no ar, são domicílios de Saturno. Então, assim, ele enfatiza muito aqui a importância também da responsabilidade, da inovação, da busca por mudanças sociais, equilíbrio entre a tradição, né, e a visão progressista, né? Então, o novo e o velho, né, fica essa coisa. Saturno, ele fica bem ali, ele fica domiciliado, porém, ele age sempre com aquela lanterninha acesa, né? Pedindo para que a pessoa misture o novo com o velho, entenda. Porque para um aquariano é difícil falar de tradições, para um aquariano é difícil falar de coisas exatas, de coisas que tenham. Tudo tem muita lógica, é muito cientificamente aquariana, mas às vezes ele foge do tradicional, né? Ele quer inovar, ele quer ser mais irreverente, ele quer fazer coisas diferentes, né? E o Saturno ali, justamente, ele não é que ele limita, mas ele vai ser sempre um belisquinho, né? Que vai ficar incomodando para que a pessoa desenvolva isso ou crie coisas nesse sentido, né? Então, assim, vai lá, né? Estrutura isso daqui, né? Pensa que aqui você pode inovar. De repente, uma pessoa com Saturno em Aquário, aquela pessoa que vai para uma grande organização, ela leva um tempo, mas ela consegue, sabe, fazer com que as coisas mudem depois de um tempo, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então, ela vai trabalhar, né, o seu lado progressista, inovador, para frentex, vai usar a cautela e a paciência, né, a resiliência de Saturno para desenvolver coisas progressistas, tá bom? Agora a água para finalizar, a gente tem aí Câncer, Escorpião e Peixes, né, os três aquáticos do zodíaco. Então, claro que Saturno nesse signo, ele vai limitar o quê? As nossas emoções, né? Então ele traz uma abordagem sempre mais disciplinada, no que tange a intuição. É meio confuso, né? Se a gente for pensar que a energia de Saturno pede uma estruturação às nossas respostas emocionais. Pensa como é que isso vai funcionar, né? Uma abordagem prática em relação ao meu sentimento. É possível isso? Bom, há de ser possível, né? A gente está falando de tudo aqui que é muito possível. Então a gente tem Saturno trabalhando em Câncer, em Escorpião e em Peixes, né? Em Câncer, a pessoa que tem um Saturno em Câncer, vamos lá, tá numa certa queda. Porque se ele fica domiciliado em Capricórnio, que é o seu signo oposto, então em Câncer, obviamente, que é um signo de água, de pura emoção e sensibilidade, né? Não há de trabalhar na sua excelência, né? E não é que isso seja ruim, tá, gente? Não é pra um fardo na minha vida, mais um. Não. É pra gente aprender com isso, né? Nada é fácil, né, na vida, nada é tranquilo. Tudo a gente aprende a lidar. A gente só precisa ter a percepção, a consciência do que está ao nosso redor e ir alterando, porque mudar, ninguém muda de um dia pra noite, dá água pro vinho, rapidinho, estala o dedo e acordei mudada hoje. Tô diferente. Não, a gente pode falar, putz, tive um insight bom e agora eu vou trabalhar nisso, né? E vai uma vida, né, gente? Autoconhecimento é pra vida toda. Então, em Câncer, traz uma abordagem mais reservada, cautelosa em relação às emoções. A pessoa pode apenas ser mais limitada, né, no seu derramar de lágrimas, né, na sua vida doméstica também, né, porque Câncer é um signo que gosta da vida doméstica, gosta da vida domiciliar, né, então tem uma ênfase aí na construção de uma segurança emocional, o que pode ser muito bom, porque muita gente não tem segurança emocional, inteligência emocional, aliás, Saturno em Câncer, gente, é pura inteligência emocional. A pessoa não nasce com essa inteligência emocional, mas ela passa a vida aprendendo a trabalhar isso,
né? E claro que depois dos 35 tudo fica, né? É uma pessoa que com certeza aos 40, 50 assim, tem uma inteligência emocional maravilhosa, né? Porque ela com certeza parou para trabalhar. Lembra? Saturno fica piscando, né? Ele pede estrutura, ele pede para você olhar para aquilo, ele pede para você ter paciência, ele pede para você trabalhar com afinco, sem desistir, né? Com muita persistência. E num signo de água, Câncer também tem seus mimimis, né? Tem a sua ali natureza que chega a ser às vezes muito fluida. Vai que a pessoa às vezes tem um mapa que é todo aquático, né? Tem Câncer, Sol em Câncer, Lua em Peixe, vamos supor que a pessoa tenha muita água. Se ela vem com Saturno, por exemplo, em Câncer, isso pode ser muito bom, porque esse Saturno ele vai ajudar a dar uma aterrada, né, nesse sentimento, vai fazer com que a pessoa organize melhor isso. Então, Saturno em Câncer, ele apesar de estar numa quedinha, assim, não tá tão fluido, né, não tá em casa, tá distante da sua, bom, tipo assim, Saturno não fica bem vestido com a roupinha de Câncer, entendeu? Não combina, mas ele traz uma abordagem muito boa, uma perspectiva de inteligência emocional que essa pessoa vai ter que desenvolver, que é muito interessante. É tipo um ponto assim específico da pessoa trabalhar na vida, entendeu? E tem gente que passa uma vida e nem trabalha isso, né? E passa batido e precisa trabalhar a inteligência emocional, né? Quem tem esse aspecto de Saturno em Câncer, tá aí, já vem com esse presente de precisar trabalhar a inteligência emocional. E trabalha, e projeta isso com certeza e gera bons frutos na maturidade. Escorpião, né? O Saturno em Escorpião pede o quê? Transformações profundas e, claro, estruturadas, né, na vida da pessoa. Questões de poder, controle, regeneração, enfim, assuntos escorpianos são tratados com muito mais seriedade, né? Assim, esse desejo de controle emocional. Então pode ser um excelente psicólogo, um excelente terapeuta, um astrólogo, né? A pessoa que consegue ter controle daquilo que ela tem esse domínio dessas águas, né? Então, apesar de desculpa, gente, esse tempo tá muito seco aqui em São Paulo, com um pigarrinho, sabe? Aquela tosse chata. Nesses signos de água, o Saturno, ele pode ter um trabalho bem diferenciado, né? Porque ele estrutura as águas, né? E como ele é a terra, como ele dá forma, porque ele é rígido, quando ele tá na água, cria uma certa malemolência. Então não é de todo mal, né? Apesar deles não ficarem muito bem travestidos, né? Saturno, né, assim, uma capinha pisciana ou canceriana, mas ajuda muito a estruturar o plano emocional, principalmente Escorpião, que é muito intenso, né, é diferente do canceriano, que ele é mais para fora e tem uma ação, né, do seu emocional muito forte. Em Escorpião já é mais contido, lembra? Escorpião é bem equilibrado, né, ele é para dentro e ele é bem intenso. Então, uma estrutura aí, claro, a princípio, numa primeira fase da vida, a pessoa que tem um Saturno em Escorpião, ela pode se sentir muito tolhida das suas emoções mais profundas, né? Ela pode ter realmente algumas dificuldades, principalmente na adolescência, né? De ter essa rigidez muito forte, né? Porque traz um controle muito grande, né? Emocional. Então, a pessoa às vezes não consegue realmente ter esse controle, né, todo. Então, talvez ela sinta alguma dificuldade aí e que depois ela vai desenrolar. Mas eu diria que principalmente numa adolescência, o Saturno de Escorpião ele pode incomodar bastante, né? Um jovem assim que tá ali querendo se conhecer, querendo ter contato, né, com os seus sentimentos mais profundos, de repente ele tem muita rigidez ali, né? Muita seriedade, muita enfim, ele é tolhido, né, de olhar mais para isso, mas com certeza a pessoa vai trabalhando isso aos poucos. Já em Peixes, né, traz uma abordagem também prática e realista para o coitadinho do pisciano que tem muitos sonhos, muitas intuições, né? Então o Saturno, ele traz uma necessidade desse Peixes aí, né? Estruturar suas aspirações espirituais, encontrar um equilíbrio entre realidade e imaginação.
Então, claro que a pessoa, num primeiro momento, também é a mesma coisa, né? No primeiro momento da vida, ela pira, se sente tolhida desse tipo de assunto, ela sente que ela tem que desenvolver, mas ela não consegue, ela sente que ela precisa, por exemplo, frequentar um centro espírita, ela sente que ela precisa desenvolver a sua capacidade espiritual, emocional, enfim, né? Intuitiva, as pessoas falam isso para ela o tempo todo, nossa, você tem esse dom, você tem não sei o que, normalmente são pessoas de Saturno em signo de água que têm dons, né, assim, mediúnicos, apesar de que todos nós podemos evoluir e avançar nisso, mas claro que tem pessoas que já têm uma predisposição maior. Saturno em água, nos signos de água, tem muito desse dom, porque Saturno é kármico, Saturno ele ensina, então é como se você viesse com um chipzinho assim, já no seu DNA, dizendo, olha, você veio para trabalhar isso aqui, né? Então, como a gente está falando de água, que são signos mais espiritualizados, mais emocionais, peixes é muito mais dessa parte, né, da espiritualidade, então Saturno ali, se você tem um Saturno em peixe, saiba que você tem que desenvolver a sua espiritualidade, ou mediunidade, ou o seu lado mais sensível, e com certeza são pessoas que passam boa parte da vida sentindo isso, mas elas demoram até se conectarem, até acharem esse ponto, né, de conexão, esse equilíbrio, de falar, agora eu achei o que eu queria. E aí ela vai trabalhando com paciência, persistência, e aí ela se desenvolve, né, e ganha os lucros de Saturno, porque Saturno nos traz benefícios, né, depois de um tempo na vida, né, por conta dessa dedicação que a gente não teve antes, mas a gente passa a ter, a gente dá as mãozinhas para Saturno, caminha junto com ele e ele nos oferta suas benesses, né, seus resultados práticos. Saturno traz resultados, a gente só precisa aplicar ele na prática, na vida da gente. Então, é isso, nos signos de água, realmente a pessoa vem precisando desenvolver esse lado mais intuitivo, emocional e espiritual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou bastante desse vídeo, se fez sentido para você, se você se conectou em alguma coisa aqui que eu te disse, dá um joinha que me ajuda bastante, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também vai ser tocado, tá bom? Por esse assunto. É isso, gente. Volto aqui para finalizar com Sol e Lua, que são os básicos, né? Que a gente já conhece bem, já tem uma ideia um pouquinho melhor, mas obviamente que eu não vou deixá-los de fora. Falarei de Sol, falarei de Lua nos signos também. Um beijo.